Um, dois, três, um, dois, três. E logo depois daquele episódio, Jesus sobe para um monte muito alto. E Jesus também leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando eles estavam lá em cima da montanha, acontece um fenômeno, vem uma grande nuvem. Os 3 discípulos começam a ficar apavorados e quando eles olham para Jesus, Jesus está brilhando, o rosto dele começa a brilhar demais e a roupa dele brilha de tal forma que a palavra descreve que nenhuma lavadeira conseguiria lavar uma roupa tão clara. Imagina aquela experiência, os discípulos sentados e vendo aquele brilho em Jesus e de repente aparece do lado de Jesus 2 figuras do Antigo Testamento, Elias e Moisés. É muito óbvio que o mais é muito óbvio para mim que é mais importante do que as pessoas, os dois, é o que eles representam. Moisés representa a lei e Elias os profetas. Aí Pedro olha para os discípulos, vira para Jesus e fala: Jesus, vamos fazer umas 3 tendas aqui, uma para você, uma para Moisés, outra para Elias, e a gente fica por aqui mesmo. Pedro quer ficar no lugar, aquele lugar é o lugar que ele quer, ele viu que ali estava a glória de Deus e instintivamente ele quer ficar ali. Eu me lembro de algumas vezes em cultos e reuniões ver claramente a manifestação sobrenatural de Deus. Mas eu lembro desse sentimento, Senhor, não deixa acabar esse momento. Mas eu aprendo e eu vejo que as experiências sobrenaturais elas têm que refletir no dia a dia. Deus se manifesta às vezes de forma especial, como no Monte da Transfiguração, para renovar a nossa fé, para restaurar a nossa caminhada. Mas ela só faz sentido se a gente sair daquele momento e refletir no dia a dia. Pedro queria ficar. Aquela fumaça branca encobre todo mundo, eles não estão enxergando nada e vem uma voz e fala: esse é o meu filho, que me dá muito prazer. Mais uma vez vem o próprio Deus falar sobre Jesus. No batismo era para começar o ministério. Aqui é para dar força para ir até a cruz. Depois de ouvir a voz, tudo sumiu, só ficaram os 3 discípulos e Jesus. Jesus desce e fala para não contar nada para ninguém. E mais uma vez Jesus fala, agora renovado pela experiência e a confirmação de todo o Antigo Testamento que ele é o Cristo, fala da sua morte. É preciso que eu morra e depois eu vou ressuscitar. Mas para variar, os discípulos não entendiam, não aceitavam a teologia triunfalista de que o Messias vinha triunfar da forma que a gente quer que triunfe. Era muito forte nos discípulos, como é forte na gente. A gente não entende o sofrimento, a morte, a dor como um caminho para ver a glória de Deus. Quando Jesus chega embaixo do monte, ele já vê uma muvuca, algo acontecendo, e ele vê uma discussão entre os discípulos e os religiosos. Eles estavam querendo saber por que os discípulos não conseguiam tirar o demônio de um menino. Jesus fica bravo com eles e fala: até quando vocês vão ser desse jeito? Eu não vou estar com vocês o tempo todo. Naquele mesmo instante, o pai do menino chega e fala: o meu filho, desde que é pequeno, tem perturbações demoníacas, ele tenta se matar e os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. O Senhor pode expulsar o demônio dele? Se pode, tudo é possível para o que crê em mim. E aquele pai nas lágrimas fala: eu creio, Senhor, me ajuda a crer. Jesus dá ordem para os demônios saírem daquele menino, aquele menino cai no chão como se estivesse morto. Jesus levanta e restaura aquele menino e aquela família. E os discípulos ficaram perguntando: por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus fala que existem demônios que só saem com oração. Os discípulos, na verdade, estão aprendendo como orar. Para nós está muito simples, porque a revelação já foi entregue para nós. Então, a gente hoje ora em nome de Jesus, mas aqueles discípulos não sabiam direito como expulsar. E Jesus fala que, olha, demônios só são expulsos através da oração. E a oração no meu nome. Isso é muito claro, porque no próximo capítulo mostra que um dos caras que estavam ouvindo a conversa entenderam que os demônios são expulsos em nome de Jesus, estavam expulsando e os discípulos não gostaram, que ele não era parte dos discípulos, não fazia parte da
nata ali, não queriam que ele expulsassem, mandaram ele parar. E Jesus fala, não, 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 não. Se ele está usando o meu nome para libertar pessoas, ele não está contra nós, ele é nosso aliado. Jesus vira para os discípulos e fala, se ele não é nosso inimigo, ele é nosso aliado. Só que os religiosos falam outra coisa. Se ele não é nosso aliado, ele é nosso inimigo. É muito diferente essas duas posições. É por causa dos religiosos que falam se ele não é nosso aliado, ele é nosso inimigo, que nós temos tantas denominações, tantas igrejas divididas, porque as pessoas falam assim, se o cara não acreditar certinho na minha interpretação, ele não faz parte da gente. Jesus fala, quem não é contra mim é meu aliado. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele pergunta para os discípulos o que eles estavam conversando. E o silêncio foi constrangedor, porque no caminho os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Se era Pedro, se era João, quem era o maior entre os discípulos. E Jesus começa a ensinar, no meu reino o maior é o que serve, existe uma inversão. No mundo o maior é quem tem poder, quem tem dinheiro, quem manda. Maior é o que abre mão do poder. Maior é o que ama. Jesus chama uma criança e pega no colo e fala, o reino de Deus é igual uma criança. Você tem que lembrar que crianças e mulheres eram desprezadas, eram colocadas de lado. Eram as últimas a comer. Primeiro comiam os mais fortes, os mais poderosos. Se sobrassem, ficavam com as mulheres e com as crianças. E Jesus chama aquela criança, põe no colo e fala, olha, o meu reino é igual uma criança, é igual aos últimos, é igual aos fracos. Quem não for igual essa criança, quem não for dependente igual uma criança, a criança não pensa no dia de amanhã, a criança pensa no hoje, a criança sabe entregar para o pai todas as preocupações e sabe viver o dia. E Jesus ensina que no reino dele os mais fortes não usam a sua força para subjugar os mais fracos. No reino de Deus o mais forte usa a sua força para ser suporte para o mais fraco. Jesus mostra, eu fiz isso, eu estava com o Pai e abri mão do meu poder para ajudar vocês. Na época isso foi revolucionário. Hoje os ensinamentos de Jesus estão espalhados já na cultura e na sociedade. Nós damos lugares para as crianças e para as mulheres nas filas, nos bancos, mas isso é Jesus que vem restaurar. Jesus que mostra que nós coletivamente temos que valorizar o mais fraco. E Jesus fala que quem usa o nome dele para expulsar os demônios, até por um copo d'água, para tirar a sede de alguém, isso será recompensado na eternidade. Mas Jesus fala muito claro, e isso ele está dando um recado para quem é religioso, que se você usar o nome dele por benefício próprio, para afastar aqueles pequenininhos, e ele usa a criança de novo, se você usa o nome dele para oprimir os mais fracos, era melhor ter se matado do que continuar vivendo. E no contexto de mutilados de guerra, Jesus começa a ensinar radicalmente a vida, mostrando que é melhor perder algumas coisas durante a vida, mas chegar na eternidade, do que viver uma vida só de prazeres e não viver do lado de Deus. Ele ensina que se algum lugar que você vai te faz pecar, é melhor não chegar até lá. Se você entrando na internet te faz pecar, é melhor desligá-la. Viver sem internet, mas viver do lado de Deus hoje e por toda a eternidade. Que se um grupo de amigos te desvia de Deus, diga adeus a eles. É melhor ficar sem alguns amigos aqui do que sem ficar com um verdadeiro amigo por toda a vida e por toda a eternidade. Minha mãe sempre me ensinou isso. O maior sinal da maturidade espiritual é saber esperar. E se você souber esperar para colher os frutos, para ter prazer, você vai ser feliz amanhã e por toda a eternidade. Jesus, com seus ensinamentos, começam a funilar. Ser discípulo de Cristo é maravilhoso, é transformador, é experiências novas a cada dia, mas também é um chamado radical. É um chamado para ou vai ou racha. Começando o capítulo 10, mostra que os religiosos se juntam para fazer de novo um teste, uma pegadinha com Jesus. E pergunta, é permitido se divorciar? Deixa eu explicar o que estava acontecendo na época, que acontece nos dias de hoje. Alguns judeus religiosos estavam abandonando suas esposas por qualquer motivo, e largar uma mulher naquela época é condená-la à miséria para o resto da vida, porque a mulher não podia trabalhar remuneradamente naquela época. Elas trabalhavam muito, mas não ganhar dinheiro. Como Jesus até agora reinterpretou a lei de forma para o homem, para a vida. Aqueles religiosos esperavam que Jesus
ia falar que pode largar, pode separar, casar, e Jesus traz uma mensagem forte, de novo martelando na radicalidade de ser discípulo de Jesus. Ele fala assim, ó, Moisés deu a carta de divórcio em caso de adultério, mas porque vocês têm um coração duro, porque vocês têm um coração petrificado, porque vocês não sabem perdoar o outro. E aí Jesus volta, mas em Gênesis se torna uma só carne e não existe separação. Casamento é para sempre. Depois que os religiosos saíram, os discípulos perguntaram, mas é radical desse jeito, Jesus? E Jesus falou, em largar uma mulher por qualquer motivo e se juntar a outro é adúltero. A gente até encontra em outros lugares da Bíblia autorização para separar. Mas minha obrigação é expor o que o Evangelho de Marcos fala e o que Jesus está falando. Também temos que entender que os religiosos estão colocando Jesus na parede e perguntando a opinião dele oficial. E Jesus mostra que a posição dele é sempre perdoar e amar e continuar juntos. Logo depois o povo começou a trazer as crianças para Jesus colocar a mão e abençoar. E os discípulos começaram a afastar as crianças e esses pais falando, para com essa superstição. E Jesus fala, vocês não estão entendendo nada, não impeçam as crianças de virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Mais uma vez Jesus inverte o valor da sociedade, aonde você tinha que aprender com os mais velhos e Jesus fala, não, presta atenção nas crianças. Como diria Gonzaguinha, eu fico com as costas das crianças, é bonita e é bonita viver. E aí chega um jovem bem arrumado, bonito, de terno e gravata. E aquele homem pergunta assim, como é que eu faço para merecer a vida eterna? Jesus vira e fala, para merecer, cumpra as escrituras. Os 10 mandamentos estão aí para isso. Aquele jovem com todo o seu estilo e sua arrogância fala, eu faço isso desde pequeno. Então eu já tenho a vida eterna? Jesus olha para ele e tem compaixão, porque aquele ego e aquela arrogância de todo o seu status e o seu dinheiro não deixa ver quem ele era. Ele achava que ele era o bom homem. Jesus faz um teste para saber onde estava o seu coração. Ele vira e fala, então agora só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. E aquele homem sai triste. Aquele jovem se afasta e faz uma opção clara por suas riquezas. Lembre-se, todos os dias o dinheiro vai pedir para que você se proste a ele. E Jesus vira para os discípulos e fala, é mais fácil um camelo passar numa portinha pequena, ou então, numa outra interpretação, é mais fácil uma corda passar no buraco de uma agulha. Qualquer uma das interpretações mostra que é impossível. Então é mais fácil acontecer o impossível do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos entram em crise teológica, porque tudo que eles aprenderam no judaísmo, tudo que eles aprenderam na religião, é que quando Deus abençoava alguém, a pessoa era rica. E Jesus fala, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não existe salvação por merecimento. Toda salvação é um milagre de Deus. Os irmãos Tiago e João chamam Jesus de canto e falam, Jesus, a gente pode pedir um favor para você? Jesus fala, ok, o que vocês querem? Tem como na glória a gente ficar um do seu lado direito e um do lado esquerdo? E Jesus fala, vocês não podem beber do cálice que eu vou beber? Como é que vocês pedem para ficar um do lado direito e outro do lado esquerdo? Aqui é muito engraçado porque um está falando uma coisa e o outro está falando outra. Eles estão pedindo para ficar do lado do trono de Deus. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. São os lugares de maior honra. E Jesus está falando, meu trono é a cruz. Vocês não conseguem beber o cálice da ira de todos os pecados humanos e ficarem crucificados do meu lado direito e esquerdo. Os outros discípulos, pensando igual os dois irmãos, ficam indignados quando veem que Tiago e João pediram esse favor. E Jesus mais uma vez ensina que se você quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Jesus fica um tempo em Jericó ensinando seus discípulos. Então ele decide ir para Jerusalém. No caminho existia um cego chamado Bartimeu. E ele, quando soube que Jesus estava passando, ele gritava e gritava e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Aquele homem estava reconhecendo. E as pessoas falavam, cala a boca, cego, cala a boca. E aquele cego não parava de gritar e clamar mais, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus para uma hora e fala, tragam ele até mim. As pessoas vão até aquele cego e falam, olha, Jesus quer te ver. Aquele cego larga tudo que tem e fala, me leva até ele. E as pessoas levam ele até Jesus. Jesus vira para aquele cego e fala, o que você quer que eu faça por você? E aquele cego fala, eu quero ver. Eu quero ver. E
tua fé te curou e te salvou. Vai pelo teu caminho. Aquele cego volta a ver e começou a seguir Jesus estrada fora. A minha oração é que eu possa ver como esse cego.